galera do nono ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos iniciando mais uma videoaula. Esta é a aula que inaugura o nosso terceiro bimestre e eu tenho a certeza que esse semestre será muito produtivo. Então hoje o nosso conteúdo é crônica argumentativa, em que a gente vai ver como a argumentação ela se encaixa dentro de um gênero que comumente costuma ser narrativo. Então hoje nós estudaremos a crônica e nós vamos vê-la de uma forma diferente, com um olhar argumentativo. Para isso, pegue seu caderno, anote tudo aquilo que você entendeu e anote tudo aquilo que você não entendeu e vem comigo aprender um pouco mais de língua portuguesa. Vamos lá começar? Gente, como toda aula de língua portuguesa, nós temos que começar pelo texto, não é verdade? Então, o que acontece? Eu trouxe para vocês essa crônica, tá bom? Cujo título é Shopping em Casa, para a gente ter como base a nossa leitura, beleza? Então, gente, essa crônica foi escrita pela grande, ilustríssima atriz e escritora Denise Fraga, a quem eu tive o prazer de conhecer. Ela é uma pessoa realmente extraordinária. E vamos ver como é que ela constrói um olhar do cotidiano de uma forma argumentativa, persuasiva. Então vamos lá ler a crônica dela. Começa desse jeito. Que bonita esta saia! Pois é, estava perdida. Ela me respondeu. Você perdeu uma saia? Sim, dentro do meu armário, arrumando as coisas para a mudança. Eu achei. Esta conversa banal com a minha amiga aumentou a minha angústia. Será que preciso de uma mudança para conseguir achar o que anda perdido diante dos meus olhos? Muitas vezes tenho a sensação de não ter o que vestir diante do meu guarda-roupa lotado e fico doida cobiçando um novo vestido na vitrine do shopping. No outro dia, eu comprei uma blusa que tinha amado e quando fui pendurá-la no armário, vi que sua vizinha de cabide era sua prima. O curioso é que, se eu fosse a blusa antiga que estivesse na loja, eu a compraria de novo. Mas curioso, ela estava lá. Eu sabia que tinha e comprei uma blusa nova. Não, eu sabia que tinha e pouco a usava. A blusa nova me devolvera a velha, que passei a usar com prazer. Mas por que comprei uma nova se havia uma quase igual pendurada? Que fenômeno é esse de precisar do que já se tem? Que cegueira é esta para o que está ao seu lado? Será que a galinha do vizinho sempre mais gorda? Adquirir é melhor do que ter? Não sou exatamente consumista, mas olho a minha casa e, apesar de morrer de amores por meus objetos, sinto que há uma infinidade de coisas que eu realmente poderia viver sem. O curioso é que, se descuidar, se me forem oferecidas, estou arriscada a comprá-las de novo. É realmente muito violento o impulso consumista a que fomos doutrinados. Nem precisamos ir ao shopping. Vivemos em uma feira constante. Meu e-mail está lotado de propostas de vendas que nem desconfio como chegaram ali. A internet virou, como previsto, um mar de publicidade que, a um clique, desfalca nossa conta bancária. Tudo pela estrela maior, o dinheiro, o circular da moeda. Cada vez mais produtos, cada vez mais necessidades desnecessárias. Não entendo nada de economia, mas gostaria de viver num mundo com menos coisas. Gostaria de morar numa casa com menos coisas, ter um armário com menos roupas. Resolvi fazer um exercício. Promover as vitrines a uma exposição de arte. Arte de um artista poderoso e midiático que se chama mercado e de quem estou longe de poder adquirir uma obra. Mesmo sem ter que mudar de apartamento, vou tirar as coisas de meu armário, colocar sobre a cama para comprar com meu novo olhar os meus velhos vestidos. Liberdade é viver com pouco. Denise Fraga, título do texto, Shopping em Casa, Folha de São Paulo, 14 de fevereiro de 2016. Gente, que texto incrível! A que tema nós poderíamos atribuir a este texto?
Com certeza seria o quê? O consumismo. Quando eu encontro um texto como este, que fala de consumismo, eu lembro muito de um livro que eu li, de um autor chamado Émile Zola. Ele escreveu um livro chamado Paraíso das Damas. E esse livro, ele é importantíssimo dentro dos estudos literários porque fala da França, sobretudo Paris consumista, né? Então, a Cidade da Luz, que no século XIX estava voltada inteiramente ao consumo. E era um consumo tão forte que as pessoas preferiam passar fome do que usar um vestido caro, belo e estar elegante no meio da rua, né? Então, quando eu encontro texto com temática parecida, me faz lembrar bastante. Mas e aí, gente? O que é que a Denise Fraga nos faz enxergar com essa crônica aqui que ela escreveu? Por que que esse texto narrativo é uma crônica? E por que que é uma crônica argumentativa? Vamos começar a desvendar esse mistério? Então, gente, falando sobre a crônica, tá? Esse é um tipo de texto literário que usualmente frequenta as páginas dos jornais. A esse tipo de texto que apresenta teor ficcional e uma dose de aspectos formais pertencentes ao âmbito jornalístico, chamamos de crônica. A crônica, então, gente, é esses textos curtos que funcionam como uma espécie de conversa com o leitor, em que o narrador conta uma história breve cujo conteúdo normalmente é retirado de cenas de cotidiano. Então a gente vai perceber que no texto da Denise Fraga, essa reflexão que ela fez acerca do mundo foi gerada a partir de uma cena do cotidiano em que ela conversa com a amiga sobre uma saia que ela, a amiga, comprou, né? E aí gerou o quê? Toda a reflexão da crônica, tá bom? Então, primeiramente, nós devemos olhar para esse tipo de texto narrativo como uma captura do cotidiano, para que assim a gente possa ir desvendar o seu mistério. Já que esse texto, ele tem essa captura, ele vai falar de um momento que aconteceu. E é por este motivo que a crônica, ela é um gênero textual que ela se perde no tempo. Por quê? Ela fala de fatos recentes, fatos atuais, e esses fatos, quando eles deixam de acontecer na sociedade, eles acabam se perdendo. Mas a crônica é um texto, é um tipo de texto a que eu tenho muito prazer de ler, né? Então vamos lá continuar com com o nosso estudo. E próxima das narrativas que compõem os textos jornalísticos, as crônicas podem apresentar um teor que oscila entre o argumentativo, o narrativo, o descritivo e o dissertativo. Como assim, Daniel? Quer dizer que vão existir subcrônicas dentro do gênero textual crônica? Sim, tá bom? Então, gente, as crônicas elas sempre vão ser narrativas. Elas não vão fugir, tá certo? Desse aspecto de uma construção narrativa. Por isso, gente, que a primeira coisa que nós devemos pensar sobre a crônica, fora o fato de ela ser uma captura do cotidiano, é que ela é um texto narrativo. Só que, em alguns momentos, partes argumentativas, partes descritivas e partes dissertativas, elas vão vir juntamente com esse texto narrativo, tá bom? O texto da Denise Fraga, que nós acabamos de ler, é um texto, é uma crônica, tá bom? Argumentativa, ou seja, reflete sobre uma cena do cotidiano e que, por meio de argumentos, busca convencer o leitor acerca de um comportamento, tá certo? E no caso, é evitar um comportamento que é o de consumir, tá bom? E as crônicas argumentativas, como o próprio nome sugere, tendem a fornecer mais argumentos, pontos de vista, opiniões do autor com relação ao assunto que se propõe a tratar, motivo pelo qual elas são normalmente associadas aos artigos de opinião. Então, existe uma linha muito tênue, muito fina, entre um artigo de opinião e uma crônica argumentativa. E qual é a diferença, Daniel, que a gente pode encontrar? É justamente no teor literário. A crônica, ela vai apresentar uma literariedade que os textos, os artigos de opinião, eles não terão. Porque o artigo de opinião, ele tem o foco de
argumentar sobre um ponto de vista. A crônica também tem esse foco, mas tem uma narração literária. Então, existe aí essa... É pequena a diferença, é muito tênue essa discrepância entre crônica e artigo de opinião, mas ela existe, tá bom? A crônica argumentativa, como todo texto narrativo, tende a ser persuasivo, por expor um juízo de valor ou opinião ao seu autor. Então, é por esse motivo que a crônica argumentativa ela se organiza dentro de uma linguagem persuasiva que vai fazer com que o leitor tenha uma mudança de opinião, tenha uma mudança de posição, tá bom? Isso porque tem como objetivo, como havia dito, persuadir o leitor sobre a ideia que se apresenta no texto, tá bom? Sua linguagem pode ser simples e direta ou formal e impessoal. Isso não vai... o formato como a crônica ela vai estar construída, isso em termos de linguagem não vai importar muito, tá bom, gente? Muitos cronistas são simples e diretos com o assunto deles, outros são formais demais, outros são impessoais, mas o que vale aqui na crônica é refletir sobre esse assunto, é refletir sobre este aspecto que nós vamos encontrar dentro desse texto, que é argumentar sobre um fato do cotidiano, beleza? Independentemente do tipo de linguagem utilizada, podemos dizer que a crônica normalmente discorre sobre assuntos do dia a dia, isso é fato, tá bom? Afinal, é bastante recorrente o fato de iniciarmos um diálogo com pessoas conhecidas ou não, falando ou questionando sobre o tempo. Então, gente, são esses questionamentos que muitas vezes vão fazer com que o cronista ele construa o seu texto. Pela minha experiência de leitor de crônicas, todas as crônicas que eu li, de fato, são a captura de algo que aconteceu no cotidiano. E o que mais me deixa... não é intrigado, não é essa palavra. O que mais me deixa empolgado a ler a crônica, porque eu sei que eu vou encontrar uma cena do cotidiano que muitas vezes nós a consideramos banal. Então, por este motivo, é que eu gosto de ler crônicas, porque eu vou refletir sobre um assunto que, se acontecesse na minha vida, eu não pararia para refletir sobre aquilo. Então, a minha experiência leitora com crônicas é porque estes textos me fazem refletir sobre assuntos que passam no meu cotidiano e que muitas vezes eu não dou importância. Então, a crônica ela tem esse valor e essa função social que é de refletir sobre os assuntos do nosso cotidiano, né? Que perpassam a nossa vida. E, gente, hoje eu trago aqui para vocês, e hoje a gente vai começar a entrar justamente nessa pegada argumentativa, tá bom? Ou seja, a gente vai adentrar fundo mesmo, em textos cujo propósito é argumentar, ou seja, textos cuja estrutura se volta para a argumentatividade, tá bom? Então, para esse tópico, eu inicio com uma citação de uma das maiores linguistas do nosso país, especializada em linguística de texto, minha professora, tá certo? Foi minha professora, continua sendo minha professora na universidade, que é a professora Mônica Cavalcante. Então, é um prazer trazer essa citação dela. E, gente, para começar a nossa reflexão, trago essas palavras aqui. A língua é uma ferramenta muito sedutora e com ela podemos produzir muitos artifícios para alcançar nossos objetivos, baseados nos papéis que queremos representar. E o que isso quer dizer? Gente, é por meio da língua que nós temos a capacidade de seduzir os outros. E seduzir não é nesse sentido romântico, é nesse sentido persuasivo, de convencer o outro a tomar uma atitude, a considerar uma ideia, a exercer uma atitude que antes não seria proposta por ele, por meio de artifícios textuais. E é por meio do texto que esta sedução aparece. E, Daniel, essa sedução vai estar em que forma dentro do texto?
argumentação. Este é o nome. Então, gente, é por meio da língua que a gente vai construir esse teor textual sedutor, né? E tudo isso vai se voltar a um único propósito, que é alcançar os nossos objetivos, as nossas intenções com aquele texto, tá bom? E nos papéis que nós queremos representar, é claro, se eu, como professor de língua portuguesa, o papel que eu exerço e o discurso que eu profiro a vocês, ele tem que ser coerente. Caso não, vocês não vão, ligar para aquilo que eu estou dizendo, né? Imagine eu dando aula de matemática, vocês iam perguntar que diabo é isso, né? Mas bora lá, gente. Opa, repetiu. Começando, o texto argumentativo tem total compromisso com a opinião, pois ela é a defesa de um ponto de vista, contra ou a favor de algum assunto. Em geral, o tema de um texto argumentativo é suficientemente polêmico, características que se evidenciam no interesse demonstrado pelo autor em expressar um ponto de vista a respeito. Vamos lá destrinchar esse trecho aqui? Então, gente, o compromisso de um texto argumentativo é a opinião. Então, sempre quando nós estamos diante de um texto argumentativo, o que nos vale agora é saber qual é a opinião daquele autor, beleza? Sobre a temática que foi desenvolvida nesse texto. E é a partir dessa opinião que vai se construir um ponto de vista. E esse ponto de vista será justamente a posição em que este autor ele vai tomar a partir do assunto. Daniel, que diabo de posição é essa? Não entendi, não. Meu povo, ou ele vai ser contra ou ele vai ser a favor do assunto. Por quê? Porque, gente, toda vida quando nós estamos diante de um assunto polêmico, que são assuntos que giram em torno dos textos argumentativos, a gente vai estar diante de temas que vão separar a sociedade em dois lados. Um lado que concorda e um lado que não concorda. Tem aqueles lados, né, que vão concordar mais ou vão discordar, e aí vai aparecer as exceções. E aí a gente vai encontrar esses grupos aí, mas só que é bem minoritário aos grupos que concordam e os grupos que não concordam, tá bom? Então, quando nós estamos diante de um assunto polêmico, esse assunto polêmico vai ser justamente o tema que vai dividir a sociedade, em duas, tá bom? E o texto argumentativo ele vai incidir sobre esse tema, tá? Então, o autor ele toma posição, ele tem a sua opinião, porque todos nós, de acordo com nossas crenças, os nossos valores, as nossas ideias, tá certo? As nossas convicções, os nossos princípios, a gente vai formular uma opinião sobre algum assunto, tá bom? E depois de apresentado o posicionamento, são necessários bons argumentos para defender a tese, que é justamente esse ponto de vista a partir de um tema, tá bom? Então, gente, dentro desse conteúdo aí, né, eu trago aqui para vocês um trecho da crônica argumentativa em que a gente vai verificar como é que este processo argumentativo ele ocorre, tá bom? Mesmo sabendo que tem outros artifícios dentro do texto, aqui nós vamos chamar de estratégias argumentativas, né? Ela ali no segundo, se eu não me engano é no primeiro ou no segundo parágrafo, ela faz uma sequência de perguntas refletindo sobre o consumismo. Gente, aquilo ali não foi colocado à toa, não. Aquilo ali foi um diálogo com o leitor sobre o tema que a Denise Fraga estava tratando dentro do texto, que é o consumismo. Só que nesse parágrafo aqui, eu vejo a defesa do ponto de vista dela muito mais forte. É por isso que eu trouxe como exemplo, tá bom? Então vamos lá verificar. É realmente muito violento o impulso consumista a que fomos doutrinados. Nem precisamos ir ao shopping. Vivemos em uma feira constante. Meu e-mail está lotado de propostas de vendas que nem desconfio como chegaram ali. A internet virou, como previsto, um mar de publicidade que, a um clique, desfalca nossa conta bancária. Tudo pela estrela maior, o dinheiro, o circular da moeda. Cada vez mais produtos, cada vez mais necessidades desnecessárias.
Não entendo nada de economia, mas gostaria de viver num mundo com menos coisas. E é por isso, gente, que eu trago para vocês esse trecho justamente para nós verificarmos qual é a tese da autora. O que é que ela quer com essa crônica? Tá bom? Qual é a sua opinião? Gente, ela acha que é violento, não é violento não, é muito violento o impulso consumista a que todos nós fomos doutrinados. Por que, Daniel? Gente, nós nascemos em um mundo consumista. E isso é um fato que nós não podemos negar. Nós vivemos em uma sociedade capitalista que visa majoritariamente o lucro. E para isso, esse mercado consumidor ele vai utilizar o quê? De várias estratégias. E quais são as estratégias que a Denise Fraga enxerga nesse mercado consumista e que ela vai discorrer aqui nesse assunto? Ela diz assim: nem precisamos ir ao shopping. Vivemos em uma feira constante. Que feira constante é essa? Ela vai exemplificar. Meu e-mail está lotado de propostas de vendas que nem desconfio como chegaram ali. Gente, esses dias eu vi uma citação de um filósofo, não lembro quem é ele, que ele disse que hoje em dia o que vale, ó, não é isso aqui não. Certo? Não é o dinheiro não. São os dados das pessoas. Os dados valem muito mais do que dinheiro. Por quê? É com os dados que eu sei aonde eu quero chegar. Se eu quero uma pessoa que quer comprar um sapato e eu tenho esse dado, eu vou direcionar o meu produto para aquela pessoa. Eu não vou direcionar uma pessoa que nem se interessa por sapato. Eu vou para aquela que está procurando por um. E as facilidades que nós encontramos hoje na internet é muito fácil, é muito grande, gente. É muito fácil eu comprar hoje uma coisa na internet, como a Denise Fraga mesmo disse. Com um clique, a nossa conta bancária fica desfalcada, tá bom? E tudo isso gira em torno, gente, de uma coisa que para a nossa sociedade é o que mais importa, certo? Dinheiro. Então, o consumismo gira em torno desse consumo. Hoje, os produtos que compramos, eles rapidamente se tornam obsoletos, porque a durabilidade desse produto é alterada justamente pelo fato de, o produto não presta, eu tenho que comprar um novo. Então, a durabilidade de um produto é menor, bem menor do que os produtos do tempo passado. Gente, se você pegar um celular hoje, tá bom? E você pegar um telefone de antigamente, aqueles Nokiazinho, aqueles bombão, né? Até que é da música lá daquele sertanejo, né? Um Nokia tijolão, só faz ligação, né? Ele dura muito mais do que um celular desse, meu povo. Que ele só feito foi o quê? Feito pra ligar. E dura bem mais, material muito mais resistente, tá bom? Então a gente vai enxergar justamente essa aqui, essa posição da Denise Fraga. E fora as outras partes do texto que eu não coloquei aqui, né? Mas, gente, outra parte da nossa aula é justamente falar sobre os elementos que compõem uma crônica, tá bom? Então, a crônica, como eu já disse, ao decorrer dessa aula, é um texto narrativo e, por ser um gênero narrativo, tá bom? Apresenta elementos que compõem a narrativa, que são tempo, espaço, personagem, narrador e enredo. E hoje nós vamos falar de 3 deles, né? Que é o espaço, o tempo e o narrador. E assim a gente vai finalizar a nossa aula, tá bom? Então vamos lá. É o espaço. Então, ao estudarmos o espaço de uma narrativa, estamos falando do lugar, espaço físico ou psicológico, ou seja, na imaginação da pessoa, em que a ação se desenvolve. Então, gente, todo texto narrativo necessita de um espaço. É nesse espaço que as ações que os personagens eles irão fazer, tá bom? É nesse espaço que esses personagens vão agir. E esse espaço ele pode ser 2, um físico, tá certo? Que pode existir, né? Embora o texto narrativo muitas vezes é ficcional, mas embora seja ficção, esse espaço é possível, ou psicológico, quando nós estamos tratando de um espaço que é psíquico, tá bom? Na nossa imaginação aqui, ó, dentro da nossa cachola.
E outro aspecto, gente, que também é muito importante, e aqui eu considero uma importância muito maior, é o tempo que essa narrativa ocorre. Por quê? Porque, de acordo com o tempo que eu escolho para a minha narrativa, algumas ações elas podem ser previstas ou não. Por exemplo, se eu estiver falando de uma crônica que captura uma cena do cotidiano de 1950, a gente pode perceber que determinadas ações podem ocorrer lá em 1950, que hoje, 70 anos depois, não ocorre mais, tá bom? Ou não, esse exemplo que eu vou citar, infelizmente, ocorre, não para de acontecer, que é, por exemplo, a misoginia, o machismo, o autoritarismo do homem sobre a mulher. É incrível que se eu fosse construir uma crônica há 70 anos atrás, com este discurso, seria aceitável para a sociedade. Eu assisti uma série recentemente chamada Coisa Mais Linda, em que um homem doente de amor, e eu não chamo isso de amor, tá bom? Então eu boto aí as aspas, no amor, doente de amor, ele mata a sua amada. E ele é julgado no tribunal, e nos jornais, sabe o quê? O homem comete um crime de amor. Ele matou a esposa e ele foi julgado e condenado por um crime em que a sociedade na época chamou o quê? De um crime de amor. Ele matou porque ele a amava muito e não suportava a perder. Vocês acham que nesse tempo as pessoas elas iriam ligar para isso? Não, elas iam o quê? Achar a mesma coisa que todo mundo achou, um crime de amor. Embora saibamos que hoje isso não passava, né? Embora muitas pessoas hoje ainda são mortas, mulheres principalmente, por conta de questões como essa, tá bom? Então, tudo isso foi para explicar que a algumas ações elas podem ser previstas justamente por conta do contexto na qual essa história será inserida, tá bom? Então, o tempo é basicamente dizer o período que essa história vai ocorrer, né? Se essa história se passa ou se passou. E ele, na crônica, olhar sempre é voltado para o tempo presente, justamente por conta do fato cotidiano. Então, quando nós estamos diante de uma crônica, a gente tem que se ligar que são fatos recentes mesmo, colados ali no presente, tá bom? E o tempo de uma narrativa pode ser classificado como cronológico, aquele que vai ter uma sequência temporal lógica, que é o começo, meio e fim, ou psicológico, em que o tempo segue o fluxo de consciência do autor. Aí o autor, tipo, tá narrando o pensamento dele, você vai ter que seguir aquele tempo ali, tá bom? E, gente, outro aspecto muito importante para a crônica é o narrador, né? Que é aquele que vai contar a história, basicamente. Lembre-se que autor não pode ser confundido com narrador, tá bom? Essas duas pessoas são importantes. O autor é o criador da história. E o narrador é aquele que vai contar a história, beleza? Então nós vamos ter três tipos de narrador, tá bom? Que é o narrador personagem, o narrador observador e o narrador onisciente. O onisciente não aparece aqui, mas a gente vai falar do narrador personagem, narrador observador. O narrador personagem é aquele que participa como personagem da história. Então ele vai desenvolver uma ação ou ações de personagem mesmo, tá bom? E por conta dessa escolha desse narrador, a história, o modo como ela é construída, o foco narrativo, será modificado, porque agora passa a ser narrado em primeira pessoa, tá bom? E quando o narrador ele não conta a história a partir de sua perspectiva, ele sai para fora, a gente vai ter aí um narrador observador, tá bom? Então os personagens eles vão ter as suas falas próprias, isso tudo vai ser registrado por meio de aspas e travessões, tá bom? Ou travessões, né? E aí, por conta da escolha do narrador observador, o foco narrativo ele também é modificado, porque agora ele passa para terceira pessoa, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado da aula. As atividades dela estão lá nas páginas 8 e 9, questões 1 a 4, página 11, questões 5 a 7, página 14, questões 8 a 11, páginas 15 e 16, questões 12 a 15. Um beijo enorme, se cuidem, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Beijão, tchau, tchau!